3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Está na hora, episódio extra de Português Suave. Esta semana, Marco Neves, ligeiramente mais cedo, porque a data que hoje celebramos... Não estava a contar ter-te cá hoje, Marco. Peço desculpa, mas já não sai daqui. Aliás, eu dormi aqui. Desde ontem até hoje, cá estamos para falar de novo da língua portuguesa, e hoje é um dia muito especial para a língua portuguesa, porque é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Foi declarado pela Unesco e foi declarado em conjunto com a CPLP, portanto, com a organização que junta os vários países que têm o português como língua oficial, e é um dia que tem sido muito importante nos últimos anos. É recente esta data. Esta celebração. Eu, por acaso, confesso, não sei o ano, mas penso que foi a partir de 2019, salvo erro. Então é muito recente, sim. Assim, é muito recente, mas tem sido bastante importante. Há muitos eventos sobre a língua portuguesa, organizam-se sessões, lançamentos, tem havido muita coisa sobre isso nos últimos anos. E é um dia que permite aos vários países que falam português de celebrar a língua. Agora, há que dizer que este dia foi declarado pela Unesco e tem esta característica, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Porque a língua portuguesa, além dos países onde é oficial, também é aprendida em muitos outros países, como eu já vi ao vivo, desde China, Austrália, Estados Unidos, Canadá. Também temos as pessoas que são, e que nós esquecemos muitas vezes delas, os imigrantes portugueses, e não só, brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, que vão para outros países e que levam o português, e às vezes também outras línguas, porque muitas destas pessoas também falam outras línguas, e por isso é mesmo o Dia Mundial desta língua. E hoje queria falar de alguns factos sobre a língua para celebrar. Então vamos a isso. Parece-me uma ótima ideia, Marco. Começamos por onde? Estes factos tentam mostrar o que é a nossa língua, mas também as tensões que esta língua às vezes provoca. O que é que quer dizer com isto? É uma das 10 línguas mais faladas no mundo, e eu, por vezes, quando digo que é uma das 10, as pessoas dizem é logo a quarta, ou a quinta, ou a sexta. A verdade é que nós não temos a certeza absoluta, porque é muito difícil. Não há um top, um ranking com pontos. Há vários, posso dizer que há vários, mas os critérios mudam muito. Às vezes é só os falantes de língua como língua nativa. Pois. Mas o que é isso? Por exemplo, os cabo-verdianos, nesse caso, não contariam. Exato. Quase todos têm como língua mãe o crioulo cabo-verdiano. Ou então só quem sabe português, mas está num país de língua oficial portuguesa. Ou só isto aplicado às outras línguas todas também. Resultado, é muito difícil saber exatamente a posição em que está. Há alguns rankings, para usar uma palavra muito pouco portuguesa, onde aparece de facto em quarto, mas são rankings que o critério é ali mesmo quase, digamos, torcido até dar aquele tentar quarto puxar lugar, para cima, não é? Mas na verdade estará ali entre o 7º e o 8º lugar, mas é uma das 10 mais faladas. Já não é mau, estamos no top 10. Estamos no top 10. É a língua, e este é o segundo facto, é a língua mais falada no Hemisfério Sul. Okay. Seguida do indonésio, do castelhano e do inglês, e claro, é por causa do Brasil, mas não só, porque curiosamente isto também permite dar um maior equilíbrio à língua. Se nós retirássemos os falantes de português de Angola, já não era possível dizer que o português era a língua mais falada no Hemisfério Sul, seria a segunda língua mais falada. Portanto, isso equilibra um pouco esta língua, que tem outra característica. Este é o terceiro facto, é um arquipélago. Não há outra língua internacional em que nenhum dos países que a tem como língua oficial faz fronteira com outro. O que quer dizer com isso é todos os países que têm o português como língua oficial estão separados. Não estão... Ou seja, não acontece como, por exemplo, o Uruguai e a Argentina. Ambos castelhanos fazem fronteira. Exatamente. O inglês tem muitos, quer dizer, há muitos países de língua inglesa que fazem fronteira com os outros. O Reino Unido faz fronteira com a Irlanda, tem o Canadá que faz fronteira com os Estados Unidos, e não só, podemos continuar por aí fora. No caso do castelhano também, quer dizer, quase toda a América fala castelhano. O português é um arquipélago, principalmente porque o Brasil se manteve como um país unido e não se separou em vários países, como aconteceu nos países de língua espanhola, e é depois um arquipélago que tem esta outra característica. Um dos países é muito maior do que os outros todos juntos e somados, não é? O Brasil. Mas essa característica está a desaparecer porque em África o português está a crescer de tal maneira que
dentro de poucas décadas, quase de certeza, que o português vai ser, que o continente onde mais se fala português vai ser África. Hoje não é. É oficial em 10 países ou regiões de algum país. Isto talvez seja uma surpresa, porque as pessoas falam muito de 9 países. Um deles, bem, vou dizer quais é que são estes 10 rapidamente. Angola, estou por ordem alfabética. Angola, Brasil, Cabo Verde. Vou deixar o seguinte de fora para depois dizer no fim. Guiné Equatorial, que é um país onde não se fala português, mas o português é oficial, porque decidiu entrar na CPLP e tornou o português língua oficial. Guiné-Bissau, onde também não se fala muito, mas é a língua oficial e há falantes de português, pelo menos. Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, e depois não nos podemos esquecer que o português é oficial numa cidade da China. Em Macau. E tu já lá estiveste? Há pouco tempo. Portanto, estes são os 10 países ou regiões de países onde o português é a língua oficial. Não é falado só nestes países, temos os imigrantes, temos regiões, por exemplo, de Espanha onde se fala português, junto à fronteira, temos regiões do Uruguai onde se fala português, temos, portanto, várias outras, e aí nesse caso já fazemos fronteira com os falantes, não é oficial. Temos também a Galiza, onde não se fala português, mas aquilo que se fala é tão importante, que leva a que é importante, claro, mas é tão próximo do português que a própria Espanha pediu para ser observadora da CPLP, e a Espanha é um Estado observador da CPLP, a cavalo da Galiza, claro que é observador também porque tem interesses económicos nisso, mas a justificação é, entre outras, ter uma região onde a língua é tão próxima do português que podemos confundir-nos sem grande medo. E pronto, estes são os países de língua oficial portuguesa. Tenho de dizer ainda que há a organização que junta os 9 países, menos a China, a CPLP, e tenho de dizer também ainda que, e por isso é que falei de tensões, a situação em cada um destes países, a situação da língua é muito diferente. Em Portugal é a língua falada por quase toda a gente. Não é a única língua, temos mais, mas é a língua falada por praticamente todas as pessoas. No Brasil, à proporção, também é falada por quase todas as pessoas, com uma norma diferente. Temos 2 normas diferentes em Portugal e no Brasil, mas a língua continua a ser considerada a mesma e julgo que continuará a ser durante muito tempo. Mas depois temos países como Cabo Verde, onde a língua materna é uma, a língua oficial é outra. A língua materna é o crioulo. Há essas flutuações. Sim. Temos depois de países como Moçambique, onde o português é a língua materna de algumas pessoas, mas também há outras línguas maternas e o português é a língua franca do país. Países como Angola, uma grande parte da população tem o português como língua materna, mas ainda há uma minoria que tem outras línguas como língua materna. Portanto, temos situações muito diferentes, mas não deixa de ser a língua que, mal ou bem, por questões históricas que todos nós conhecemos e que são muito interessantes e complexas, mal ou bem, une este arquipélago de países que fala português e que o arquipélago celebra hoje o Dia Mundial da sua língua. Dia 5 de maio é um dia que fica aqui marcado e que assinalamos. Parabéns à língua portuguesa. Português suave. Marco, temos de nos redimir, fizemos aqui um episódio especial, mas os nossos ouvintes que estão habituados a ver as dúvidas esclarecidas, eles não se importam que enviem para o portuguessuave@observador.pt, nós vamos responder nos episódios extra, mas penso que ninguém se importa de termos tido um episódio extra dedicado à língua, que é também o tema do nosso programa. Olha, agora a língua atrapalhou-me. E é o facto de estarmos aqui todas as semanas a falar da língua portuguesa, de coisas que nos irritam, de coisas que aprendemos sempre contigo e, portanto... coisas que nos espantam, que é isso que eu também gosto de sublinhar, que a língua portuguesa muitas vezes nós estamos sempre a falar dos erros, também das dúvidas, que é algo que nós dedicamos este episódio extra, mas eu acho que todos nós também gostamos de ver aquilo em que a nossa língua é espantosa no sentido português. Por exemplo, na língua ao lado, espantoso já quer dizer outra coisa completamente diferente. Verdade, e essa é a beleza, não é? Exatamente, essa é a beleza precisamente destas línguas. Ora bem. Este episódio extra do Português Suave fica por aqui. Nós regressamos no domingo com o episódio habitual e com as rubricas habituais. Marco Neves, um abraço e até lá, até domingo.